A queda de Bashar al-Assad e a vitória de Abu Muhammad al-Julani, ou, usando o nome de batismo, Ahmed al-Sharaa, é um fato ao qual não apenas milhões de sírios, mas também os líderes de países da região e potências que exercem influência no Oriente Médio tiveram que se adaptar. Os sírios nutriam esperanças de mudança no país após a queda do regime, mas com elas vieram também temores sobre o futuro sob um governo de estruturas derivadas do extremismo sunita. Faz mais de um mês que os rebeldes tomaram Damasco e consolidaram sua posição com sua força principal, o Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Portanto, é possível tentar fazer um primeiro resumo e tirar algumas conclusões preliminares. O Estado construído pela dinastia Assad desmoronou como um castelo de cartas. Após 8 de dezembro, praticamente nada restou dele, além de retratos desbotados de Assad ainda pendurados nas fachadas dos prédios. O exército, incluindo até unidades militares de elite, se desfez, levando a uma tomada fácil das áreas central e ocidental da Síria por al-Sharaa, que até então governava apenas Idlib. Este, apesar de possuir a força militar mais séria do HTS, não era e ainda não é o único pretendente ao trono sírio. No entanto, ele o assumiu por meio de fatos consumados e, em seguida, dirigiu ofertas de posições lucrativas a facções rivais. A guerra na Síria não acabou, mas passou para outra fase, por enquanto mais calma, e seu desenvolvimento dependerá de muitos fatores. Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Comecemos com um perdedor. Bashar al-Assad abandonou a Síria e foi para o exílio na Rússia. Além de um comunicado lacônico publicado há algumas semanas, indicando que ele realmente havia renunciado ao poder, não há muitas informações sobre o ex-presidente sírio. Rumores continuam a circular de que ele deixou a Síria por pressão russa e que sua queda foi resultado da traição de oficiais. Essa traição foi indiretamente confirmada pelo líder da organização Ahrar al-Sham, em uma entrevista ao portal Majalla, na qual ele declarou que, antes e durante a operação contra a agressão, o contato foi mantido com alguns oficiais do antigo exército sírio. Junto com Assad, entre 1.000 e 1.500 pessoas com laços estreitos com a Rússia, incluindo oficiais ou líderes de milícias locais, foram evacuadas para aquele país. A evacuação eficaz de um número tão grande de pessoas em um momento em que o Estado estava se desintegrando rapidamente é prova da preparação russa para tal eventualidade. Os recém-legalistas não oferecem resistência efetiva. Choques esporádicos ocorrem principalmente durante tentativas de prender acusados de crimes cometidos durante a guerra. Também a falta de informações confiáveis que confirmem a atividade subversiva e a construção de uma rede clandestina contra o novo governo. A grande maioria dos antigos soldados e oficiais do exército sírio se beneficiou da anistia anunciada. Todos os dias, homens que serviram no exército ou nas forças de segurança fazem fila em centros de reconciliação, onde podem formalmente mudar seu status e receber os certificados apropriados. No entanto, isso não significa que seja tudo cor-de-rosa no novo governo. No último mês, as forças de segurança no novo estado realizaram uma série de operações de segurança em grandes cidades da Síria Ocidental, visando os sobreviventes do regime. No decorrer dessas operações, até várias centenas de pessoas foram detidas, algumas das quais foram posteriormente libertadas. As novas autoridades lideradas por al-Sharaa tentam evitar, a todo custo, uma situação em que a Síria experimente um novo caos e derramamento de sangue. Em seu discurso, o próprio al-Sharaa declarou que o período revolucionário acabou e que é hora de reconstrução e formação do Estado. No entanto, isso não significa que os vencedores não desejem sangue. Quase todos os dias há relatos, alguns dos quais não confirmados, de sequestros, assassinatos e saques, visando principalmente os alauítas, a seita que o próprio Bashar al-Assad se originou. As perseguições parecem desorganizadas e muitas vezes perpetradas por indivíduos mais radicais das facções rebeldes recém-vitoriosas. Os alauítas dizem temer discriminação e perseguição sob o novo governo.
Eles apontam para numerosos incidentes nas últimas semanas, execuções, sequestros, saques e destruição de lugares de culto. As forças de segurança originárias do HTS são muito poucas para controlar uma área tão vasta, mas também ocorrem abusos em algumas ocasiões, de acordo com alguns sírios. Incidentes semelhantes, embora por enquanto em menor escala, também estão ocorrendo contra cristãos. Localidades dominadas pelos alauítas estão vendo um aumento de protestos e exigindo segurança. As autoridades centrais ou locais, mesmo que não fiquem completamente surdas a eles, podem não ter recursos para atender às demandas e cumprir suas responsabilidades com seus cidadãos. É importante notar que, na mensagem pública de Al-Sharaa, a ênfase na aplicação da lei islâmica desapareceu, sendo substituída por declarações de tolerância, direitos das minorias e um Estado para todos os sírios. Há apenas 5 anos, ideólogos do HTS como Abdel al-Rim Atun declaravam que o objetivo da jihad e da revolução era a aplicação da lei islâmica e a rejeição da democracia e do secularismo. Após a vitória, em uma entrevista à BBC em 19 de dezembro, o próprio Al-Sharaa admitiu que o povo tem o direito de escolher quem o governa. O povo tem o direito de escolher aqueles que os representarão na Assembleia Popular. Isso significa uma disposição de dar ao povo sírio o direito de eleger os poderes legislativo e executivo do governo. No entanto, as promessas é que as primeiras eleições sejam realizadas em 4 anos. Portanto, muitas coisas podem mudar e as declarações de hoje podem ser apenas uma tentativa de agradar os sírios e o Ocidente durante uma difícil transição. Também houve uma mudança gradual na abordagem à observância das normas da Sharia nos últimos anos. Como Jerome Drevon escreveu na CNN, a mudança de Al-Sharaa em relação à aplicação da Sharia foi perceptível nos últimos anos, quando ele controlava a província de Idlib. Ele gradualmente se afastou da aplicação rigorosa da lei islâmica, fechando os olhos para fumantes ou pessoas bebendo álcool, embora a venda de álcool fosse proibida. As estruturas da polícia moral foram reduzidas ou dissolvidas, mas as mulheres ainda foram encorajadas a cobrir seus cabelos. Recentemente, numa entrevista em 16 de dezembro, questionado se proibiria álcool e carne de porco, Al-Sharaa respondeu, abre aspas, não vamos interferir na liberdade individual, fecha aspas. Mas pouco tempo depois, ele declarou que deixaria essas e outras questões para serem decididas por um comitê de especialistas. Al-Sharaa e o HTS tomaram o poder entrando em Damasco desguarnecida em 8 de dezembro. A organização conseguiu controlar a capital e várias outras cidades importantes e seu líder, sem levar em conta as facções rivais, criou um governo interino, transferindo efetivamente o seu governo da província de Idlib para Damasco. Presumivelmente para apaziguar as facções rivais, ele nomeou os líderes das maiores delas para administrar algumas províncias, ou eles foram designados para funções no novo exército após rápidas promoções de oficiais. No entanto, isso não significa que o poder de Al-Sharaa, que é na prática o presidente interino da Síria, seja inconteste. Na verdade, o HTS controla apenas a parte ocidental da Síria, de Damasco passando por Homs, Hama, Alepo até Idlib e a costa, com as cidades de Tartus e Latáquia. Sua autoridade sobre a Síria Sul e Leste é ilusória ou inexistente. Apesar dos apelos para se desarmarem e se submeterem à nova autoridade, inúmeras facções rebeldes no sul da Síria se recusaram a fazê-lo. Parte da província de Dara é controlada por organizações rebeldes que lutaram contra Assad, parceiros da Rússia e do próprio Assad, até novos revolucionários. Os líderes desses grupos estão fazendo novas exigências, e Al-Sharaa quer evitar derramamento de sangue, pois isso destruiria o mito que ele criou de uma conquista da Síria quase sem mortes. É claro, ele omite seu envolvimento no sangrento conflito que durou anos antes da ofensiva de 2024. Um dos líderes das facções do Sul que se recusam a se submeter às novas autoridades em Damasco é Ahmed al-Audeh, que pode ter até 15 mil combatentes sob as armas que, segundo informações não confirmadas, estão sendo financiados com a ajuda dos Emirados Árabes Unidos, que não tem interesse em ver o grupo jihadista próximo da Turquia sob controle na Síria.
A província vizinha de Suaida, por outro lado, é governada de forma autônoma pelos drusos. Eles conseguiram essa peculiar autonomia há mais de uma década, aproveitando o enfraquecimento de Assad, e agora estão relutantes em se submeter à autoridade associada aos jihadistas, temendo por seus direitos e segurança. As facções drusas também se recusaram a desarmar, e as conversas entre os líderes da comunidade e Damasco continuam sem grandes avanços. Já as áreas da província de Deir ez-Zor, na margem ocidental do rio Eufrates, constituem uma área sobre a qual ninguém tem controle total. O HTS não tem forças e recursos suficientes para se estabelecer lá, e as facções afiliadas à Turquia estão mais interessadas em lutar contra os curdos e as forças democráticas sírias do que em administrar as áreas conquistadas. Este fato pode ser explorado pelo Estado Islâmico, que tentará crescer durante o período de caos. A ameaça real desta organização é evidenciada pela recente tentativa de atacar uma mesquita xiita em Damasco, frustrada pelas forças do HTS. Naquele mesmo dia, jihadistas ligados ao Estado Islâmico mataram várias pessoas na província de Homs. Enquanto isso, os combates entre o SNA, controlada pela Turquia, e as SDF, dominadas pelos curdos, continuam no norte da Síria. Os curdos perderam a cidade de Manbij, mas recentemente têm retomado a iniciativa, recuperando uma pequena área na margem oeste do rio Eufrates em direção àquela cidade. Os grupos pró-turcos estão se mostrando débeis nas batalhas. Os confrontos em curso expõem al-Shara à sua maneira. Depois de consolidar seu poder, houve pelo menos um encontro entre ele e representantes das SDF. O novo líder sírio se recusa a reconhecer a autonomia curda ou a federalização do Estado, exigindo que as estruturas das SDF sejam incorporadas ao novo exército sírio. A decisão dos curdos dependerá, por um lado, do desenvolvimento da situação no país e, portanto, de se as declarações das autoridades se concretizarão, e, por outro lado, da manutenção da presença americana nas províncias controladas pelas SDF. Sem proteção americana, os curdos serão forçados a fazer concessões. As novas autoridades em Damasco tentarão resolver o conflito com os curdos por meios diplomáticos. Medidas semelhantes estão sendo tomadas em relação aos grupos que compõem o SNA pró-turco. O sucesso nesse sentido depende tanto das posições e benefícios que seus líderes receberão das novas autoridades em Damasco, quanto, por outro lado, da posição de Ankara. É possível que acordos entre al-Shara e Erdogan sejam o fator decisivo para determinar se ele consolida e estabiliza seu poder. Também é uma importante peça do quebra-cabeça sírio os muitos grupos sunitas radicais afiliados ao Estado Islâmico ou à Irmandade Muçulmana, que são distantes do HTS e de al-Shara. A mensagem derradicalizada de al-Shara, seu combate contra os elementos mais extremistas em suas fileiras, suas amplas anistias e a ausência, pelo menos até agora, de uma retórica de construção de um Estado baseado exclusivamente nos princípios do fundamentalismo sunita, podem alienar ainda mais esses grupos radicais. Especialmente se considerarmos que suas declarações contradizem o que ele defendia antes. Um dos críticos mais proeminentes dessa mudança é Abu Muhammad al-Makdisi, um estudioso jordaniano cujas lições foram cruciais para a formação da ideologia jihadista. Al-Makdisi acusa al-Shara de traição. Essa nova abordagem de al-Shara, especialmente depois de ocupar áreas com populações distantes do fundamentalismo sunita, foi explicada por outro ideólogo do HTS, Abdallah al-Muqaisini, cuja premissa é aqui, abre aspas, para que não criemos uma geração hipócrita que se abstiver de proibições por medo de nós e não de Deus. Tudo isso sem enfraquecer a religião, enquanto explica o que é proibido e dá conselhos sobre isso, fecha aspas. Em resposta, o mencionado Makdisi publicou um longo comentário de refutação baseado na premissa de que essa abordagem equivale a uma traição à religião e que o governante deve impor um comportamento adequado à lei islâmica, e que o HTS quer agradar o Ocidente infiel. Do ponto de vista do público ocidental, incluindo nossos ouvintes,
Esses tipos de disputas legais e religiosas podem não fazer sentido, mas nas atuais circunstâncias sírias, não apenas o destino de milhões de sírios em suas vidas cotidianas depende de qual desses conceitos prevalece ou sobrevive inalterado, mas também se outro conflito sangrento eclode no país. Por enquanto, não há registro de imposição de normas da lei islâmica. O problema, no entanto, é a atividade de inúmeros grupos extremistas como o Ras al-Adin, que junto com a HTS entraram em cidades e aldeias capturadas. Há ataques a bares e lojas, coerção para o uso de roupas islâmicas e separação de homens e mulheres, e algumas lojas e bares foram fechados. As forças de segurança subordinadas ao novo governo estão respondendo em certas situações, mas são raras. Parece que Al-Sharaa pode ter escolhido uma abordagem mais gradual à islamização do Estado e da sociedade sírios. Estruturas e indivíduos mais extremistas dificilmente aceitarão isso, e centenas de milhares de sírios acostumados ao modelo secular do Estado podem, em última análise, rejeitar sua autoridade se ele, gradual e consistentemente, restringir suas liberdades pessoais. Em última análise, essa abordagem pode acabar com ele sendo rejeitado por quase todos, e alguns poucos apoiadores permanecendo ao seu lado. Com uma sociedade tão dividida, será difícil para ele, especialmente sem o uso da força tão forte quanto no tempo de seu antecessor, satisfazer a todos e manter a coesão social, mantendo seu poder. É verdade que Al-Sharaa tem vasta experiência em enfraquecer grupos mais radicais do que o HTS, pois destruiu ou absorveu inúmeras facções ao longo dos anos. Mas uma mudança progressiva na mensagem pode, eventualmente, ser considerada traição e resultar em rebelião. Portanto, Al-Sharaa deve equilibrar o desejo de acalmar milhões de sírios comuns, especialmente as minorias, e a necessidade de aceitação dos países da região e do Ocidente, com a necessidade de satisfazer os seus partidários. Essa tarefa será extremamente difícil, e o seu sucesso dependerá, em parte, da rapidez com que ele obterá apoio externo. Se fundos começarem a fluir para a Síria, permitindo que o país reconstrua e recupere sua economia, o risco de radicalização nas ruas pode não ser tão sério. Portanto, apesar da complicada situação interna, a Síria ainda depende das ações e políticas das potências externas. Elas estão observando atentamente a dinâmica interna na Síria e começando a se adaptar à nova realidade. Após assumir o poder e estabelecer um governo interino, seu ministro das Relações Exteriores iniciou uma série de reuniões com líderes e representantes de países da região. Ao mesmo tempo, representantes de países do Oriente Médio e da Europa se encontraram com Al-Sharaa em Damasco. Até uma delegação dos Estados Unidos apareceu por lá. Os esforços diplomáticos da nova administração para sua normalização e, consequentemente, para a remoção ou, pelo menos, a redução das sanções impostas à Síria são evidentes e, em certa medida, eficazes. Um grande fluxo de ajuda humanitária está fluindo para a Síria de alguns países da região, principalmente do Catar e da Arábia Saudita. Os Estados Unidos concordaram em levantar algumas sanções sobre a energia, mas não há discussões sobre sua completa remoção. Os líderes do país explicitam que as decisões dependerão das práticas de governo da nova administração síria e se as minorias podem contar com a segurança e plenos direitos, incluindo o direito à religião. Os próprios encontros com Al-Sharaa, um homem que, afinal, continua sendo o líder de uma organização considerada terrorista e que no passado esteve ligado ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda e diretamente responsável por crimes, já é um sinal claro de abertura para um novo governo. No entanto, os potenciais parceiros da Síria estão preocupados com a possibilidade de o país se tornar, no futuro, um terreno fértil para o radicalismo e o jihadismo, o que poderia ameaçar a estabilidade da região e, potencialmente, colocar em risco as estruturas de poder em países como Egito, Iraque e Jordânia. Nos últimos anos, Bahrein, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos investiram um grande esforço diplomático no fortalecimento de Assad. Os Estados Árabes buscavam a sua reabilitação, como exemplificado pela reinserção da Síria sob seu governo na Liga Árabe em maio de 2023. Agora, esses mesmos estados precisam se encontrar em uma nova realidade.
Seus líderes temem que vários grupos islâmicos e jihadistas sejam encorajados pelo surgimento do HTS no poder na Síria e possam lançar operações contra seus governos. Esses países permanecem distantes do novo governo, sem dar-lhe legitimidade por meio da cooperação e de qualquer forma de apoio. Em muitos casos, isso é mesmo impossível devido às sanções dos Estados Unidos ainda em vigor sob a Lei César. Os países ocidentais, por outro lado, não estão interessados em apoiar um regime formado por jihadistas hostis aos valores ocidentais, sem a confiança de que a forma de governo será aceitável. Portanto, a situação é extremamente difícil. O apoio a uma nova Síria sob Al-Sharaa fortalecerá seu poder, e suas políticas futuras podem ficar longe do discurso. O Ocidente quer evitar uma situação em que permita que alguém assuma o poder, que no futuro possa dar asilo a terroristas ou ser responsável por perseguições sectárias sangrentas. Por outro lado, o fracasso em fazê-lo pode abalar rapidamente esse novo sistema frágil e levar a um tumulto que elevaria alguém ainda mais radical e, do ponto de vista do Ocidente, pior, ao trono. Qualquer uma das opções pode ser ruim, e por enquanto parece que as capitais ocidentais simplesmente decidiram esperar, até que Donald Trump demonstre qual será a política a ser adotada para a Síria. Até agora, as declarações dos representantes ocidentais, incluindo aquelas transmitidas informalmente pela mídia, sugerem que a remoção ou redução das sanções depende da ausência de radicalização e perseguição às minorias. As decisões da nova administração americana dependerão se as novas autoridades sírias serão capazes de se sustentar, ganhar legitimidade e garantir um futuro para o povo sírio. Muitos dos objetivos de várias administrações americanas anteriores foram alcançados. O Irã perdeu sua influência na Síria e sua conexão terrestre com o Líbano, e o projeto do eixo de resistência está prestes a colapsar. A Rússia provavelmente perderá suas bases militares no país, e o poder de Bashar al-Assad terminou. A intervenção terrestre americana, lançada no segundo mandato de Barack Obama, foi necessária pelos sucessos do Estado Islâmico, mas como resultado das ações de várias forças estatais e não estatais, sua influência foi severamente reduzida. No entanto, os americanos permaneceram na Síria Oriental como garantidores da segurança dos curdos e do projeto das Forças Democráticas Sírias. Caberá a Donald Trump decidir se o leste do país deve retornar ao controle de Damasco ou se o país permanecerá dividido e parcialmente controlado por atores externos. No entanto, é difícil julgar se as questões agora em destaque, garantindo os direitos das minorias étnicas e religiosas na Síria, também serão tão importantes para Trump. O presidente americano possui o ferramental para forçar Damasco a uma mudança de mensagem radical e garantir a segurança de todos os grupos que vivem na Síria. Por exemplo, a redução das sanções em certos setores da economia síria. Uma injeção de fundos permitirá que o processo de reconstrução do país comece. O destino dos curdos sírios também estará em jogo nas negociações futuras, enquanto outras minorias podem ansiar por garantias de proteção. Após a vitória do HTS, Trump emitiu uma breve mensagem nas redes sociais afirmando que os Estados Unidos não devem ter nada a ver com a Síria. Esta não é a nossa luta, o que parece sugerir uma disposição de retirar o contingente dos Estados Unidos do país. No entanto, deve ser lembrado que Trump tentou se retirar da Síria já em 2020, mas acabou mudando de ideia, provavelmente devido à resistência do Pentágono. A possível retirada das tropas americanas da Síria significará que a Síria Oriental será incorporada aos domínios de Al-Sharaa. Assim, ele ganhará controle dos campos de petróleo, o que pode garantir os recursos necessários para manter o poder. Porém, Trump deve ter em mente que o possível abandono dos curdos e o fracasso das autoridades de Damasco em cumprir suas promessas de não os perseguir pode abalar a confiança global nos americanos cumprirem seus compromissos. A falta de tropas americanas no terreno, especialmente se as forças de segurança da nova autoridade se mostrarem débeis, também pode encorajar o Estado Islâmico a recuperar sua posição. Os americanos também devem estar cientes de possíveis ações turcas contra os curdos sírios.
Atualmente, é a presença de tropas americanas na fronteira sírio-turca que impede possíveis ações militares turcas contra as SDF. As negociações em curso em Damasco entre Al-Sharaa e os líderes curdos e das SDF podem levar a uma situação em que as expectativas turcas são indiretamente atendidas, o que evitará a necessidade de intervenção armada e a área, com o consentimento americano, passará sob o controle de Damasco de alguma forma. Na Europa, por outro lado, já é possível observar uma crescente pressão sobre os refugiados e imigrantes sírios para retornarem ao seu país de origem. Alguns países da União Europeia pararam de aceitar pedidos de asilo de cidadãos sírios. Isso ocorreu na Alemanha, Áustria, Chequia, Bélgica, Itália, Dinamarca e Croácia. No entanto, a mudança de regime na Síria por si só pode não ser suficiente para fazer centenas de milhares de sírios residentes nos países da União Europeia decidirem voltar ao seu país. Muitos deles podem não ter lugar nenhum para onde regressar. Suas casas estão destruídas ou ocupadas por novos proprietários. A Síria carece dos meios básicos para reconstruir suas vidas. O país está lutando para ter acesso à água, eletricidade e alimentos, e a possibilidade de obter empregos estáveis é quase nula. Isso significa que as perspectivas de retorno dos sírios são extremamente baixas no momento, especialmente em um momento em que a redução das sanções não é uma realidade, e é difícil falar de um nível satisfatório de segurança no país. Ao que parece, Ahmed Al-Sharaa teve sucesso por conta própria, com seus próprios recursos e sem apoio externo direto. Agora, ele quer se apresentar como o líder natural do país que libertou o povo sírio sem banho de sangue. Seu primeiro mês no poder não forneceu base para julgamentos sobre sua possível dependência a alguém. Ele dá a impressão de um político assertivo e pragmático, não mais um lutador. Seu primeiro teste foram as ações de Israel. Bombardeios aéreos e uma incursão terrestre não encontraram praticamente nenhuma resposta das novas autoridades em Damasco. Em o que provavelmente foi a maior campanha de ataques aéreos dos últimos anos, a Força Aérea Israelense destruiu quase todos os ativos deixados pelo exército sírio que ficariam sob o controle de Al-Sharaa. As autoridades de Tel Aviv temiam que eles pudessem ser usados no futuro contra Israel, seja pelo novo governo ou por outros inúmeros grupos armados. Al-Sharaa não pôde de forma alguma contra-atacar. A ocupação de partes do sudoeste da Síria por tropas israelenses que cruzaram as colinas de Golã ocupadas foi igualmente passiva. Eles permanecem no território sírio até hoje e Israel não prevê sua retirada. As novas autoridades em Damasco, portanto, enfrentam uma série de desafios que serão difíceis de superar. O período de lua de mel da revolução acabará e os problemas do povo sírio, que não desapareceram, começarão a vir à tona. A Síria é praticamente um estado falido, a economia do país está no fundo do poço. Mais de 70% dos sírios vivem abaixo da linha de pobreza e o custo de reconstrução do país é estimado em pelo menos 400 bilhões de dólares. Os protestos, limitados por enquanto, pelo desejo de melhorar suas condições de vida, começarão a ganhar impulso, o que afinal é como a Guerra Civil Síria começou em 2011. Nenhum dos problemas deixados por Assad pode ser resolvido sem a participação de outros países, incluindo o do Ocidente. Mas eles estarão dispostos a apoiar alguém que poderia ameaçar sua própria segurança no futuro? Os alicerces de poder de Al-Sharaa são frágeis e baseados principalmente na força militar. Falhas em abordar questões de segurança, principalmente a perseguição contra as minorias, inevitavelmente levará a uma rebelião. As maiores tensões podem ser observadas na costa síria, particularmente na província de Latáquia. Uma série de assassinatos, protestos e até confrontos armados ocorrem lá desde dezembro. A crise de segurança foi desencadeada pela tomada de uma das antigas bases do exército perto da cidade de Jabla por jihadistas estrangeiros, uigures, uzbeques e kirguizes. Eles realizaram operações contra os alauítas que viviam na área. Em 8 de janeiro, 3 civis alauítas foram assassinados. Seus funerais se tornaram uma grande manifestação contra as presenças jihadistas.
A multidão agitada foi liderada por Saleh Mansur. Os protestos não tiveram discursos diretos contra o novo governo. A chave era a expectativa de segurança. Em 10 de janeiro, um farmacêutico alauíta foi assassinado. No final de dezembro, os corpos de 3 juízes, também alauítas, foram encontrados. Houve muitos outros casos semelhantes, e os perpetradores permanecem não identificados. Os antigos soldados do exército sírio permanecem passivos, mas há outras resistências armadas. Um desses grupos foi liderado por Bassam Nasser al-Din, que era oficial das forças de elite Tiger. Em 14 de janeiro, seu grupo realizou uma emboscada contra as forças do HTS, na qual 2 de seus membros foram mortos e 7 foram presos. No mesmo dia, as forças de segurança assumiram o controle da situação, os prisioneiros foram libertados e o líder do grupo rebelde cometeu suicídio. Este é apenas um exemplo de resistência armada contra o novo governo. Até o momento, a escala de ações semelhantes tem sido pequena, mas a sua continuidade ou o aumento da escala de perseguição contra as minorias pode levar a ações armadas mais frequentes contra o novo poder. No entanto, deve-se observar que os apelos de Mansur por rebelião aberta e até mesmo intervenção francesa não foram recebidos com entusiasmo pelos alauítas. Foram rejeitados por eles, por atentar contra a soberania do Estado. Em 14 de janeiro, uma grande procissão de sunitas gritando slogans contra a comunidade alauíta passou pelas ruas de Latáquia. Tais fenômenos, protestos populares ou de grupos armados contra minorias, estão aumentando e não se limitam aos alauítas. Ações contra cristãos também estão ocorrendo. Ainda no dia 14, jihadistas em um dos bairros cristãos de Damasco realizaram ações para obrigar mulheres a cobrir seus corpos, fecharam bares e distribuíram panfletos extremistas. Patrulhas cidadãs locais, que estão sendo criadas em massa em bairros de minorias, prenderam os provocadores e os entregaram às forças de segurança do HTS. Um dia depois, uma grande manifestação foi realizada no chamado Vale dos Cristãos, na província de Homs, por extremistas sunitas que provocaram os cristãos gritando palavras de ordem islâmicas. Minorias, sunitas não fundamentalistas e clérigos associados aos vencedores da guerra podem temer o futuro e a mudança. O novo governo não está agindo tão repentinamente e radicalmente como o Estado Islâmico fez anos atrás, e não está introduzindo diretrizes da lei islâmica da noite para o dia. Mas já houve mudanças nos currículos. Por exemplo, foram removidos registros da antiga rainha de Palmira, Zenóbia, e as referências ao sacrifício pela pátria foram substituídas pelo martírio por Deus. Em muitas cidades, as mulheres estão sendo forçadas a cobrir seus cabelos ou o corpo, e a segregação de gênero foi introduzida em alguns ônibus. Essas medidas são populares, não introduzidas de cima para baixo pelas novas autoridades. Os vencedores também estão criando um novo exército para substituir as estruturas desfeitas das forças armadas anteriores. Um componente do treinamento militar é incluir um curso sobre a lei islâmica. E isso exclui a possibilidade de cristãos, alauítas, drusos ou outras minorias religiosas servirem no exército, e sinaliza um desejo de construir o exército composto exclusivamente por sunitas, a fim de impedir um golpe militar organizado por minorias no futuro. Há cada vez mais pedidos de rebelião dos alauítas, mas no momento eles não parecem dispostos. Os sírios continuam aguardando os desenvolvimentos e o que o futuro reserva, na esperança de evitar qualquer turbulência. No entanto, novas prisões, sequestros ou assassinatos resultarão em resistência armada e, no futuro, talvez uma rebelião com apoio externo. Entre os países que podem estar interessados em apoiar as facções que iniciaram resistência armada ao governo de Ahmed al-Sharaa estão o Irã e os Emirados Árabes Unidos. O primeiro pode estar interessado em apoio financeiro, organizacional e armado, não apenas para os xiitas, mas também para os alauítas. A formação de grupos de resistência armada na costa, com a ajuda organizacional do Hezbollah do Líbano, poderia fornecer um forte centro de resistência nesta parte do país. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, podem estar interessados em criar um segundo Haftarah. Para Abu Dhabi, essa pessoa pode ser o mencionado Ahmed al-Aoudeh, que, com assistência financeira, buscará consolidar sua posição no sul.
e talvez em conjunto com os drusos, impedir que o novo poder em Damasco tome o controle total da parte ocidental da Síria. A queda de Assad foi um terremoto geopolítico no Oriente Médio. Dadas as divisões sectárias e étnicas existentes na Síria e que se intensificaram na última década, os Estados Árabes quererão evitar o aumento do extremismo e do caos que possa reverberar neles. Milhões de sírios entram em uma nova era de suas vidas, totalmente desconhecida, onde um governo secular mais brutal foi trocado por um governo islâmico cujo nível de brutalidade pode ser o mesmo no futuro. Nenhum dos problemas familiares aos sírios está desaparecendo. Pobreza, fome e a falta de moradia ainda continuarão sendo uma constante na vida desta nação, que experimentou mais de uma década de guerra.